Eu gosto muito de animais, da natureza, né? E nesses últimos tempos eu estava lendo um livro que chama A Vida Secreta dos Animais. Muito interessante. E eu vi coisas muito legais lá. Eu já tinha visto isso num documentário uma vez, sobre como alguns pássaros ensinam os seus filhos a voar. Quando eles vão colocar os ovos, eles fazem um ninho num lugar bem alto. E aí, quando eles são bem novinhos, eles saem todo dia e fazem viagens bem curtas para voltar, pegar comida e trazer para o filhote. E à medida que os filhotes vão crescendo, essas viagens vão ficando mais demoradas, até que um dia os pais não voltam mais. E o filhote fica ali, já está meio crescido, fica no ninho, naquele lugar bem alto, a fome bate e ele tem que tomar uma decisão. Ou ele fica ali passando fome, ou ele tem que pular do ninho. E aí ele pula do ninho, e aí já vi algumas imagens desse momento assim, tão especial. Ele cai por um longo tempo, se debatendo, tentando bater asa de qualquer jeito, e não consegue voar, até que por alguma coisa dá algum estalo, e ele para, abre as asas, para, e aí ele plana. E aí dali ele, com o tempo, vai aprendendo o momento certo de bater a asa e de parar de bater a asa. Tem um pássaro chamado andorinhão preto, e eu sei que tem outros que fazem a mesma coisa. Esses pássaros passam a maior parte da vida deles no mar, voando. Eles fazem as necessidades voando, eles acasalam voando, eles só botam os ovos e botam o ovo num lugar, sim, num rochedo, num lugar que ele entra voando, deixa a comida e já sai voando. Faz tudo voando, inclusive ele dorme voando. O que ele faz? Ele sobe alguns quilômetros bem alto, e aí ele dá uma cochilada e vai descendo, voando em espiral. Dá algum estalo na cabeça dele, em algum momento ele sabe que é a hora que ele tem que acordar. Lógico, senão ele vai se estatelar na água, né? E aí, quando ele está chegando perto da água, ele acorda e volta a voar. E ele faz isso algumas vezes, né? Muito interessante, né? Como os animais, eles sabem assim, eles têm uma percepção dos momentos, né? O cavalo, eu não sabia disso. O cavalo, ele dorme muito pouco deitado. Ele cochila várias vezes durante o dia de pé. Ele precisa dormir um pouco deitado, mas é muito pouco, são alguns minutos, 10, 15, 20 minutos por dia. E quando ele vai ficando velho, alguma coisa na cabeça dele faz ele entender que ele não pode mais deitar. Ele não dorme mais deitado. Porque se ele se deita, o cavalo é muito difícil de se levantar. E ele não consegue mais se levantar. Então, à medida que ele vai ficando velho, ele entende, por algum motivo, que ele tem que dormir em pé. Né? Não sei se é um ditado, mas deveria ser, né? Cavalo velho não dorme deitado, né? Se não é, tô assinando aqui, é um ditado. Tem algumas cabras que vivem perto de vulcões, que elas, horas antes de qualquer erupção vulcânica, elas sentem que vai acontecer. E elas ficam doidas. Horas antes de acontecer a erupção, elas ficam doidas e vão procurar um abrigo. E não só sabem que vão acontecer, como elas sabem a intensidade. Se é bem fraco, elas procuram um arbusto para se esconder horas antes. Mas se vai ser uma erupção muito forte, elas correm o mais longe que elas conseguem. Muito antes. E a ciência está estudando isso para entender como que essas cabras sabem que isso vai acontecer, mas acontece que elas sabem. Os animais, eles têm alguma coisa que eles entendem o que vai acontecer, quase um sexto sentido mesmo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu imagino. Meu pai, acho que era a primeira ou a segunda vez que ele tinha me levado para pescar no Pantanal. E eu lembro que tinha sido um dia muito legal. Eu estava com um galo desse tamanho na testa, que uma chumbada tinha estilingado e batido na minha testa. Eu tinha pego um peixe muito legal lá, estava felizaço aquele dia. E estava no meio da tarde, e o piloteiro, o morador local lá que estava no motor do barco, começou a recolher as coisas dele, o sol a pino assim, começou a recolher as coisas dele, falou, vamos embora. Falei, como assim, vamos embora? Nós estamos pegando peixe aqui. Não, vai chover.
Eu olhei para cima, não vi uma nuvem, eu falei, como assim vai chover, cara? Ele, escuta. E aí eu comecei a ouvir um pássaro. E eu não sei o nome desse pássaro, provavelmente ele me falou na época lá, mas não lembro. E esse pássaro era interessante que dava para ouvir ao longo do rio, um pássaro cantava lá, o outro repetia aqui, e eles iam passando a mensagem adiante. Você ia ouvindo o canto ficando mais longe. Eram os outros pássaros ouvindo e cantando. E era chuva. E dito e feito, a gente recolheu as coisas, foi embora, daí algumas horas, chuva. Eu não sei o que os animais têm, que eles conseguem prever ou discernir os tempos, as situações. O que eu sei é que Jesus, ele incentiva a gente a aprender com a natureza. Lá no capítulo 22 de Mateus, é o 22? Não, no capítulo 24 de Mateus, não precisa abrir não, depois de Jesus falar sobre os sinais dos fim dos tempos, como seria difícil, o que iria acontecer, porque os discípulos perguntaram, como que a gente vai saber quando chegar o momento do fim dos tempos? Depois de falar como seriam esses sinais, Jesus fala assim, ó, versículo 32, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E aí depois ele continua, assim também, quando virem essas coisas, saibam que o dia está próximo. Jesus, ele nos incentiva a aprender essa habilidade que os animais e a natureza têm de discernir os tempos, de reconhecer o tempo que a gente está vivendo e quase a desenvolver um sexto sentido de entender o que vai acontecer nos próximos passos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora sim, vocês podem abrir comigo a Bíblia de vocês, lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes fica depois de Salmos. Abre lá mais ou menos no meio da Bíblia, Salmos, depois Provérbios e aí Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. É um livro escrito por um sábio, um homem muito sábio, que se dedicou a desenvolver sabedoria e a crescer em sabedoria. E ele chega à seguinte conclusão. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí no versículo 14 ele diz, um pouquinho mais na frente, sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O sábio chega à conclusão de que há um tempo certo, para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 1, capítulo 3. Há um tempo certo para todas as coisas. E ele, antes de mais nada, ele entende que se há um tempo certo, um propósito, então ele entende que é Deus quem define, quem dispõe o tempo certo de cada coisa. As estações da vida, as direções do vento, é Deus que dispõe, ele entende isso. E aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, então como é importante, se é Deus quem dispõe as coisas, cada coisa no seu tempo, com um propósito definido, como é importante nós discernirmos esses tempos. É importante que a gente desenvolva essa habilidade de discernir os tempos, de entender os tempos que nós estamos vivendo. Porque se é Deus
que dispõe cada coisa no seu devido tempo, então que coisa terrível seria a gente ser pego construindo num tempo em que Deus determinou destruição, não é? Através do profeta Malaquias, Deus fala assim para os filisteus: vocês podem até reconstruir o que eu derrubei, mas eu vou derrubar de novo, porque eu determinei destruição. Se Deus determinou que é tempo da gente se calar, que coisa terrível é a gente falar, não é? Há tempo para todas as coisas, há tempo de ser adulto e há tempo de ser criança. E hoje a gente vive uma sociedade em que as crianças querem ser adultas e os adultos se portam como crianças. É uma inabilidade de reconhecer os tempos. Tempo de agir e tempo de ficar na sua. Aqui fala, é tempo de abraçar e tempo de se conter. Mas abraçar não é algo bom? Mas há tempo para cada coisa debaixo do céu, ele fala. Por isso é tão importante nós discernirmos os tempos. Para que a gente não seja pego fazendo alguma coisa que Deus determinou que não seja aquilo, naquele momento. A Bíblia fala que Jesus intercede por nós. Você já pensou que muitas vezes a gente está orando uma coisa e Jesus está intercedendo no sentido totalmente contrário? A gente está pedindo uma coisa que Deus dispôs para que a gente vivesse naquele momento? Para que a gente passasse por aquilo naquele momento? Pois se há um tempo para todas as coisas e é Deus que dispõe, a gente precisa começar a discernir os tempos que a gente está vivendo. Quando a gente aprende a entender os nossos tempos, entender o momento da nossa vida e entender o que Deus dispôs para aquele momento, algumas coisas acontecem dentro da gente. Primeiro, a gente é liberto do tédio e da canseira. A nossa alma é posta em movimento, porque se a gente entende que agora é momento de plantar, o que a gente vai fazer? A gente vai plantar, porque a gente entende que foi Deus que dispôs aquele momento para isso. Então, quando a gente aprende a discernir os tempos, isso põe a nossa alma em movimento, põe a gente em movimento, tira a gente da inutilidade, tira a gente da improdutividade, torna a gente frutífero. Porque a gente não vai medir forças com a ação do Espírito Santo. Nós vamos somar, nós vamos na mesma direção, nós vamos na direção contrária. Jesus vai dizer que o nascido do Espírito Santo é como aquele que onde sopra o vento, ele vai. Ele vai na direção da ação do Espírito Santo. Então nós precisamos entender os tempos que nós estamos vivendo. Então nossa alma é colocada em movimento, a gente é liberto do tédio, da canseira, de correr atrás do próprio rabo. A gente é, quando o sábio vai falar sobre discernir o tempo, ele vai falar assim, e ele olha as pessoas vivendo do jeito que estão, tudo errado, ele fala assim, não tem sentido, é correr atrás do vento, é vaidade de vaidades. Lógico que não tem sentido, se a gente não consegue entender o que Deus dispôs para determinado momento na nossa vida. Outra coisa acontece quando a gente aprende a discernir os tempos. Nós somos ensinados a sermos submissos humildemente à vontade de Deus. A gente não vai brigar com Deus se a gente discernir os tempos, entender o que Deus dispôs para aquele momento na nossa vida. Há tempo de dificuldade e há tempo de fartura. Se a gente entende que é Deus que dispõe, então nós não vamos brigar com Deus. Nós não vamos questionar Deus. Nós não vamos discutir com Deus. E olha, é permitido discutir com Deus. Deus se relaciona com a gente, é permitido questionar Deus. Nós só temos que estar preparados para a resposta dele. Quando Jó foi discutir com Deus, ele falou assim, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo, Jó? Quem é você, Jó? Onde você estava quando eu fiz tudo? Você pode me questionar, mas então responde minhas perguntas. Quando a gente discerne os tempos, a gente aprende a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Lembra Jesus
no jardim, no Getsêmani, sofrendo, ele fala assim: Pai, o Senhor pode todas as coisas. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Quando a gente discerne os tempos, a gente se submete humildemente à vontade de Deus. E para de brigar com Deus. Para de fazer orações tortas. A gente ouve antes de falar. Ouve até antes de orar. Procura ouvir Deus antes de orar. E outra coisa que acontece quando a gente aprende a discernir os tempos é que a nossa vida fica mais leve e menos ansiosa. A gente é liberto da ansiedade, esse mal que assola todos nós. A gente é liberto porque a gente passa a confiar em Deus. E talvez essa seja a maior sabedoria inclusa aqui nesse texto. Porque há alguns momentos que nós não vamos conseguir discernir os tempos. E é importante a gente reconhecer o que a gente está vivendo. Mas há alguns momentos na nossa vida a gente não vai conseguir isso. Porque a única maneira de conseguir, de discernir os tempos, é se a gente receber do alto, não é? Se Deus falar para a gente. Que tempo que a gente está vivendo. Se Deus mostrar para a gente. E em alguns momentos a gente não vai conseguir discernir. Mas mesmo assim, a sabedoria, saber que tem um tempo certo para cada coisa debaixo do céu, acalma o nosso coração, tira a ansiedade, porque eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que há tempo de sofrimento e há tempo de alegria. Porque aí, essa leveza que eu estou falando, e essa alegria e a liberdade da ansiedade não se baseia em saber cada detalhe do caminho, em cada passo, em cada pedra que há no caminho, mas se baseia em conhecer o caráter do nosso Deus, que nos ama, que cuida da gente e que dispôs cada coisa no seu devido tempo, com um propósito. Deus não joga dados, as coisas não acontecem por acaso. A gente olha, a gente não entende, porque a gente vê o malfeitor se dando bem e a gente vê o justo se dando mal e a gente não entende. Mas a gente precisa confiar no caráter do nosso Deus. Um Deus que nos ama e que cuida da gente e que dispôs cada coisa no seu devido tempo. O próprio Jesus, ele sabia discernir os tempos. Quantas vezes nos evangelhos a gente não ouve Jesus falando assim: ainda não é minha hora, não é chegada a minha hora. E de repente a gente ouve ele dizer: é chegada a minha hora, está consumado. Ele consegue discernir os tempos. O próprio Jesus, no entanto, num momento de agonia e de dor na cruz, no momento em que todos os nossos pecados estavam sobre ele, no momento em que ele foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados, no momento em que ele se identificou com os nossos pecados na cruz, que ele vira para Deus e fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Ele demonstra que ele não está entendendo o que está acontecendo ali. Ele próprio não entendeu aquele momento de abandono. Mas Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai dizer que ele suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele sabia que se ele estava a tempo de sofrer e a tempo de se alegrar. Jesus, apesar de ter sentido o abandono de Deus, porque ele foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados hoje, naquele momento lá, mesmo assim ele confiou no caráter do Pai. E por isso ele suportou a cruz, por causa da alegria que ia vir depois. Porque ele conhece Deus, ele sabia que Deus dispõe cada coisa no seu devido tempo. Se você olhar para a sua vida hoje, você consegue discernir os tempos? O tempo que você está vivendo? E essa é uma pergunta capciosa, porque é muito difícil a gente discernir os tempos. Tem uma história chinesa que conta de uma aldeia muito pobre e que um dia apareceu ali na aldeia uma égua muito bonita, forte, grande, e aí o moço que encontrou ficou muito feliz.
Aí o ancião, acho que era o pai dele, falou assim: como você sabe que isso não é uma maldição? Passou um tempo, um grupo de andarilhos passou por ali, viu aquela égua, entrou na casa daquele homem, roubou várias coisas e estourou a cerca e a égua fugiu. Eles nem conseguiram nem capturar. E aí o jovem se lembrou do que o ancião falou, mas o ancião virou para ele e falou assim: como você sabe que isso não é uma bênção? Passou um tempo, a égua voltou. E ela voltou com um alazão do lado dela. Um macho que encontrou no caminho. E aí essa história se estende, várias coisas acontecem, o que parece bênção é maldição, o que parece maldição é bênção. A ideia é que para discernir os tempos, a gente precisa se sentar aos pés de Jesus, ouvi-lo, ouvir o que Deus tem para falar, ouvir a Deus. Quantas vezes Jesus falou assim: vocês têm ouvidos? Então ouçam, pelo amor de Deus. Vocês têm olhos? Então vejam. É um chamado a se aproximar de Jesus e ouvir o que Ele tem para dizer. Só assim nós conseguimos discernir os tempos. Que tempo você está vivendo na sua vida? Você consegue discernir os tempos que você está vivendo? É tempo do quê? De se conter, tempo de abraçar, tempo de chorar, tempo de se alegrar. É tempo de plantar ou é tempo de colher? É tempo de construir, é tempo de destruir? Que tempo você está vivendo? Ou de repente você está vivendo uma situação em que você não consegue entender por quê. Você não consegue entender que tempo é esse. Que tempo maluco é esse. Então eu te chamo a sentar aos pés de Jesus. E tomar a decisão certa de ouvir o que Ele tem para dizer. Há tempo de ficar quietinho, sentado aos pés de Jesus, como a Maria. E há tempo de correria, lavar a louça e fazer o bolinho de fubá, igual a Marta. Mas sempre é tempo de ouvir o que Deus tem para a sua vida. A minha oração nessa noite é que você se dedique a aprender essa habilidade dos animais. Essa habilidade tão incentivada por Deus. E não é só a habilidade dos animais, mas é a habilidade dos nascidos de novo, como Jesus falou, que é de discernir os tempos. Se dediquem a isso, aprendam, olhem os sinais. Lembra da lei da figueira? Aprendam a lei da figueira. Vejam os sinais e discernam os tempos. Mas também a minha oração é que para vocês, que nós aprendamos a confiar no caráter de Deus. E mesmo que a gente não consiga discernir os tempos, mesmo que você não entenda o momento que você está vivendo, que você confie no caráter de Deus e saiba que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, e esse tempo é definido e disposto por Deus. E Ele tem um propósito na sua vida para isso. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Vamos interceder pela voz do Altíssimo nos nossos ouvidos. Bondoso Deus, que dispôs cada coisa, cada ocasião, no devido lugar, no devido tempo, sempre com um propósito nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para que a gente possa ver os sinais dos momentos das nossas vidas, dos tempos, que a gente possa discernir e que a gente não seja encontrado caminhando numa direção contrária que o Senhor dispôs. Que a gente não seja encontrado lutando com a sua vontade, nem orando diferente da tua vontade. Ensina a gente a discernir os tempos, abre os nossos olhos, Senhor. Torna o nosso coração sensível à tua vontade, sensível àquilo que o Senhor está fazendo no mundo.
Torna a nossa vida mais leve, menos ansiosa, que a gente aprenda a confiar no Senhor. E também, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente não entendeu o momento que a gente está vivendo, não entendeu os tempos, que no nosso coração haja esperança. Derrama sobre nós a Tua esperança através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos confiar no Teu caráter, e que a nossa fé seja renovada e aumentada, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, que nos ama, cuida de nós e dispõe cada coisa no seu devido tempo, com um propósito direcionado pelo próprio Senhor. Cuida das nossas vidas, é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.